Amigos internautas que acompanham o nosso curso Espanhol Fácil, estamos na aula 42 e como foi falado na aula 41, se falaria nessa segunda parte do subjuntivo. Então, na aula 42 você vai ter a segunda parte do que é o subjuntivo, como se conjuga e como se usa o subjuntivo. Esse é o objetivo principal da aula número 42. Perfeito? Você conhecerá a conjugação bem diferente de alguns verbos do subjuntivo e os usos principais nesta segunda parte do subjuntivo. Vale? Então, vamos lá. Formas muito próprias de irregularidade em subjuntivo. Na aula anterior, nós tínhamos visto que em muitos verbos, se eu conheço a primeira pessoa do presente do indicativo e a mesma irregularidade da primeira pessoa do presente do indicativo, eu aplico em todas as pessoas do presente do subjuntivo, ok? Isso foi o que foi visto na aula anterior. Aqui, você vai conhecer 7 verbos em que não é igual à primeira pessoa do indicativo. Por exemplo, o verbo saber. O verbo saber é indicativo de eu sei, tu sabes, ele sabe. Eu sei. Só que o presente do subjuntivo do verbo saber não vai derivado dessa primeira pessoa. É totalmente irregular. E para os brasileiros, principalmente, resulta ser uma forma muito esquisita de se formar o subjuntivo de vários dos verbos que vamos ver hoje. Por exemplo, subjuntivo de saber, que eu sepa, que tu sepas, que ele sepa, que nosotros sepamos, que vosotros sepais, que ellos sepam. Em português, que eu saiba, que tu saibas, que ele saiba, saibamos, etc. Ok. Del verbo ser. Presente indicativo de ser é eu sou. O subjuntivo de ser não tem nada a ver com sou. Então, não é derivado dessa forma. E ele é o seguinte, que eu sea, que tu seas, que ele sea, que nosotros seamos, que vosotros seais e que ellos sean. Aqui, simplesmente, se formos compará-lo com o português, é só tirar o J da forma portuguesa, que eu seja, que tu sejas, etc, etc. E já temos a forma espanhola. Verbo ir. Presente do indicativo do verbo ir, primeira pessoa. Eu vou. V, O, Y. O, V, O, Y. Subjuntivo. Que yo vaya, que tú vayas, que él vaya, que nosotros vayamos, que vosotros vayáis, que ellos vayan. Estar. Presente do indicativo de estar, primeira pessoa. Eu estou. O subjuntivo de estar não tem nada a ver com estou. Se conjuga de uma maneira totalmente diferente. E é dessa forma. Que eu esté, que tu estés, que ele esté, que nosotros estemos, que vosotros estéis e que ellos estén. Esse é o subjuntivo de estar. O verbo dar. Primeira pessoa do indicativo do verbo dar. Eu dou. D-O-Y. D-O-Y. Dou. E o subjuntivo não tem nada a ver com isso. É que eu dê, que tu des, que ele dê, que nosotros demos, que vosotros deis e que ellos den. Que eu dê e que ele dê va acentuado com el acento agudo para diferenciá-lo da preposição de. Não, existe a preposição de, que se pronuncia de, e el subjuntivo de dar, que eu dê e que ele dê, também se pronuncia igual. Só para diferenciá-lo ortograficamente se coloca o acento. O verbo ver. Presente do indicativo do verbo ver. Primeira pessoa. Eu veo. E o subjuntivo em presente muda o O do veo pelo A na terminação. E fica assim. Que eu vea, que tu veas, que ele vea, que nosotros veamos, que vosotros veáis e que ellos vean.
Se tiramos o J do português, que em português seria que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Ok, já temos a forma espanhola del verbo ver. E por último, o verbo haber, que em espanhol, o verbo haber é a forma auxiliar do pretérito perfeito. Então, em um subjuntivo, que eu haya, que tú hayas, que él haya, que nosotros hayamos, que vosotros hayáis e que ellos hayan. Ok, foram colocados esses 7 verbos para concluir a forma de conjugação dos verbos no presente do indicativo. A partir do próximo quadro, trataremos exclusivamente dos usos. Expressar desejos, reclamações e necessidade, entre parênteses, com sujeitos distintos, diferentes na frase, na oração. É para isso que serve o subjuntivo, em alguns dos seus usos. Então, imagine que em português você diz, quero fazer a comida. Quem quer sou eu e quem vai fazer sou eu mesmo. Então, na oração, existe só um sujeito, quero fazer a comida. Mas se você diz, quero que você faça a comida. Na oração, temos 2 sujeitos, quero, eu quero, e que você faça a comida. Então, temos 2 sujeitos. Nesse caso, também no espanhol, se usa o presente do subjuntivo na frase, na oração subordinada. Em la oração subordinada. Então, vamos a ver os exemplos. Quiero que sepas la verdad. Quiero yo que tú sepas la verdad. Temos 2 sujeitos. Quiero, primeira pessoa. Sepas, segunda pessoa. Então, a frase da segunda parte vai com o subjuntivo. Necessitam que vaya a trabalhar. Ellos necessitam que vaya yo a trabalhar. São 2 sujeitos. Ellos e eu. Então, nesse sentido, e não esqueçam que o presente do subjuntivo sempre vai antecedido do pronome relativo que. Ok? Nas frases que estão embaixo, está um sujeito só. Quero saber a verdade. Quem quer sou eu e quem vai saber sou eu mesmo. Necessitam ir a trabalhar. Quem precisa são eles e quem vai são eles mesmos. Aqui o verbo já não vai no subjuntivo, vai no infinitivo. Quero saber a verdade, necessitam ir a trabalhar. Ok? Esse é um dos usos. Vamos agora ver exemplos e práticas. Espero que estén aqui antes de las 10. Quem espera sou eu e que são vocês. Espero que estén aqui antes das 10. Eu espero que vocês estejam aqui antes das 10. Ele quer que demos mais ajuda. Quem quer é ele e quem vai dar somos nós. Então, ele quer que nós demos mais ajuda. Aí o verbo dar está em subjuntivo. ¿Quieres que los niños vayan a la iglesia? ¿Quieres tú que los niños vayan a la iglesia? Quem quiere eres tú. Quem vai à igreja são as crianças. Então, 2 sujeitos na oração. Necesito que sean puntuales en las clases. Necesito yo que ustedes sean puntuales. La vida exige que sepamos perdonar. Quem exige é a vida e quem vai saber somos nós. Desean que veas la ropa nueva. Ellos desean que tú veas la ropa nueva. La madre espera que el hijo haya aprendido. Los hinchas quieren que ganemos hoy. Los torcedores quieren que ganemos hoy. ¿Queréis que vaya con esta mujer? ¿Vocês querem que eu vá com esta mulher? Então, aí temos exemplos de como usamos o subjuntivo indicando desejo e necessidade em espanhol, ok? Tudo bem, mas uma das coisas muito importantes do uso do subjuntivo é aquela que muda totalmente da estrutura portuguesa. Ok, vejamos como isso acontece com os seguintes exemplos. Quando eu pueda. Pueda está no presente do subjuntivo. É como se em português dizéssemos quando eu possa. Só que em português
Não usamos o presente do subjuntivo para essa condição. Usamos o futuro do subjuntivo. E a frase espanhola, quando eu pueda, equivale ao português, quando eu puder. Quando tu vayas. Vayas, o verbo ir, no presente do subjuntivo. Só que em português se usa o futuro do subjuntivo. Quando você for. Quando nós tengamos, nós tengamos presente do subjuntivo de nós. Em português, quando nós tivermos. Quando ele quiera, quando ele quiser. Quando ustedes digam, quando vocês disserem. Então, aí temos estas formas espanholas totalmente diferentes de como usaríamos em português. Em espanhol usamos o presente do subjuntivo e em português usamos o futuro do subjuntivo. Ejemplos y prácticas. Quando vaya a Madrid, te visitaré. Quando eu for a Madrid, vou te visitar. Lo dejarán libre quando pague a fiança. Vão deixá-lo livre quando pagar a fiança. Te pagaré quando me paguem, vale? Vou te pagar quando me pagarem, ok? Me avisarás quando vengas? Você vai me avisar quando vier? Lo haré quando pueda e quiera. Vou fazer isso quando eu puder e quiser. Quando ele me dê a plata, talvez lo compre. Quando ele me der a grana, talvez vou comprar. Van a empezar a enamorar quando salgan. Vão começar a namorar quando saírem. Quando seas mais listo, conseguirás todo. Quando você for mais esperto, vai conseguir tudo. Te dejaré quando me traiciones. Tu verás. Eu vou te deixar quando você me trair. Você vai ver. Ok? Então, exemplos e práticas do uso do subjuntivo nessa aula de hoje. E agora tu, e agora você, tendo em conta todo o conteúdo que nós vimos hoje, você vai preencher essas frases usando o presente do subjuntivo, dos verbos que estão entre parênteses e dos sujeitos que também se solicita no parênteses ou que estão na frase, ok? Então, o exercício consiste em você usar o subjuntivo. Para usar bem o subjuntivo, consulta a aula de hoje e a aula passada para ver como se conjugam os verbos que estão aí. Ou procure um excelente dicionário para você se auxiliar e poder fazer esse exercício corretamente. Pronunciação. Pronunciar um texto para praticar espanhol. Então, nesse final da aula, sempre lemos ou pronunciamos um pequeno texto para que o aluno tenha um modelo para praticar a sua pronúncia, ver a estrutura que estamos utilizando no texto, etc, etc, etc. O texto serve para muitas coisas. Uma das práticas, das técnicas melhores para aprender um idioma é a leitura. Y si la lectura va acompañada de una pronuncia, mejor. Los climas de España. El clima de España es muy variado. La península ibérica está ubicada en un lugar destacado dentro de la circulación general atmosférica que no permanece estática, sino que existen diferentes movimientos de norte a sur, según la estación climática. La península se encuentra en una zona templada, no teniendo características climáticas homogéneas, al ser zonas de mezcla de aire cálido y zonas de aire frío. Ok? Terminamos a nossa aula de hoje com a leitura e a pronúncia desse texto e espero que na próxima semana, quando tratarmos de outro tema muito interessante, você possa continuar aprendendo e praticando o espanhol. Ok? Um forte abraço. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Enquanto isso, clique dizendo que você gostou da videoaula, compartilhe com seus colegas, amigos, colegas de espanhol, parentes, vizinhos, etc, etc. E deixe seu comentário. Tudo isso ajuda a incentivar a atividade do canal. Você pode comentar, propor um tema,
discordar ou simplesmente mandar um oi. Um forte abraço.